Olá a todos. Hoje é o dia 22 de maio. Já estamos nos aproximando de junho, não é? Em um mês será inverno aqui no sul. Dizem que vai fazer razoável frio. E nós estamos aqui prontos para a lição número 13, a última do segundo trimestre de 2016, sobre crucificado e ressurreto. A crucifixão e a ressurreição. Eu estou aqui no meu estúdio natural. Está tendo uma neblina, eu estou pegando um pouquinho de neblina em cima, mas é bem pouca coisa, né? Quase um chuvisco. E para quem só tem estúdio natural, é assim mesmo. Eu estou querendo gravar, né? Santíssimo Senhor Deus, já estamos chegando à metade dos estudos do ano de 2016. E assim o tempo vai correndo. Nós te pedimos que cada vez mais o Teu Espírito esteja conosco, porque essa é a promessa. O Espírito viria em certa intensidade e aumentaria até o final da proclamação, até cumprirmos a missão dada por Jesus Cristo. Que assim seja conosco. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Bom, disse Jesus aqui: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18, né? Jesus reconquistou a autoridade aqui na terra. Não é que ele havia perdido. Ele não havia perdido. Ele tinha dado essa autoridade a Adão e Eva. Né? E Adão e Eva perderam a autoridade para Lúcifer. E agora Jesus veio reconquistar aquilo que os nossos primeiros pais haviam perdido. E ele continuou mantendo a autoridade no restante do universo. Né? Então, hoje as pessoas querem se perpetuar desde tempos mais remotos. Por exemplo, os egípcios, eles procuravam manter-se, ou seja, preservar-se por meio da mumificação. Ainda hoje existem alguns fazendo isso, né, para manter o corpo ali. Eu lembro de ter visto no noticiário de um jornal eletrônico um senhor, me parece que é nos Estados Unidos, cuja esposa faleceu. Ele gostava muito da esposa, se davam muito bem. E ele entregou para os médicos para fazer ali um procedimento para que ela não degenerasse. Ela foi posta num caixão de vidro, a tampa de vidro, e ela está depositada embaixo da mesa da sala. Então, quando vem uma visita ou qualquer coisa, ele mostra isso aqui, é minha esposa, né? Está aqui em casa sempre. E tanto que ele amava a sua esposa. É um pouco macabro isso, né? Mas ele amava a sua esposa. Em outras palavras, nós não fomos feitos para nos separar, porque nós temos o amor de Deus, o amor une. Nós não fomos feitos para morrer. Isso é estranho. A separação é uma coisa estranha para nós. A morte é uma coisa estranha. E hoje, modernamente, existe a criogenia, né, onde as pessoas são depositadas logo, imediatamente depois da morte. São feitos procedimentos antes que comece a degeneração das células. Isso é uma questão de 1 minuto. Eles têm tempo para isso. E congelam o corpo em hidrogênio a uma temperatura muito baixa, não lembro agora quantos graus, mas é muito baixa, e ali se preserva, a tal ponto que dizem que dá para ressuscitar. Então, o sujeito morreu de algum câncer incurável, coisa desse tipo, eles preservam ali, o dia que tiver cura, eles trazem de volta, ressuscitam aquele corpo, tratam a doença e ele volta à vida normal. Porém, nós cremos em algo que é definitivo, a ressurreição definitiva, não é? Que a cruz nos permite. Então, a primeira escolha que foi feita aqui, aliás, a grande escolha que foi feita aqui pelo povo de Israel, foi uma escolha desastrada. Não é? Na parte de domingo nós temos aqui
escolha entre Jesus e Barrabás. Barrabás tinha por primeiro nome, segundo consta, que era Yahvé, ou seja, Jesus, o mesmo nome de Jesus Cristo. Então estavam ali dois Jesus. Jesus Cristo de um lado e Jesus Barrabás do outro lado. Jesus Barrabás quer dizer Yahvé salva, filho do Pai, diz aqui. Mas os dois tinham um propósito de salvação. Os dois. Jesus Cristo, propósito de salvação para a vida eterna. Jesus Barrabás, propósito de salvação por meio de uma guerra contra o Império Romano. Livrar do Império Romano. E isso requeria uma luta com sangue de parte e muitas mortes, etc. A salvação de Jesus veio para a morte só dele. Barrabás, então tinha que haver uma luta e pode essa luta ser mal sucedida, como foi no tempo da destruição de Jerusalém. O que o povo queria? O povo queria um Salvador de Roma. E quando aquele que eles pensavam que era o Salvador de Roma se entregou e não falava nada e não se defendia mais, optaram por aquele que estava lutando neste sentido. Optaram por uma salvação assim, pequena. Enquanto que aquele Senhor Jesus Cristo queria uma salvação grande, eterna. Né? E propunha isso, estava neste caminho. E agora, já abandonado pelo Pai, estava lutando sozinho, sendo abandonado também pelos demais, que tinha uma expectativa mesquinha em relação àquilo que ele estava oferecendo. Então escolheram Barrabás. Bom, hoje, em nossos dias, escolher as coisinhas do mundo, as pequenas, as minúcias do mundo, é escolher Barrabás. E é largar a grande proposta de Jesus Cristo de vida eterna. Foi feito esses tempos uma pesquisa, eu não lembro mais dos detalhes, porque faz tempo que eu tenho esse relato, em que numa escola, a pesquisa foi feita numa escola, ofereceram para as crianças, para os meninos, para as meninas outra coisa, para os meninos uma bola agora ou 2 bolas, dali a um tempo, se não me engano 10 dias, não me lembro bem esse prazo. A maioria queria uma bola agora. E alguns queriam uma bola dali a 10, depois do final daquele prazo. Então tinha que esperar mais tempo para ganhar 2. Depois continuaram a pesquisa, esses que aguardaram para ganhar 2, no futuro foram mais bem-sucedidos, eles eram mais inteligentes. Logo, escolher Jesus é, obviamente, uma questão de inteligência, em lugar de escolher as coisas do mundo. Escolher Jesus, por enquanto, é o caminho estreito. Escolher Barrabás, no tempo que estivemos aqui, é o caminho largo. Tem tudo à disposição das coisinhas aqui da terra. Mas o caminho estreito dá no final num paraíso vasto, infinito e eterno. Bom, Jesus Cristo foi abandonado. Estando pecador, ele não era pecador, ele estava pecador. É diferente isso, né? Ser pecador é pecar, é ter pecado porque pecou. Estar pecador é não ter pecado, mas carregar pecado de outro, né? E foi abandonado numa cruz, ele foi desamparado pelo Pai, porque o pecado separa de Deus. Não que o Pai o quisesse desamparar, não era isso. Lá no céu, o Pai também estava sofrendo, certamente não vertendo suor de sangue, mas estava sofrendo porque ama. O amor não quer separação, como aquele marido com aquela sua esposa, que ele guarda em casa, né? Bom, Jesus abandonado, sofreu na cruz, até que morreu, vitorioso, né? Então, quando ele morreu, o véu se rasgou, de alto a baixo. Isso quer dizer do céu à terra. Não é? Não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Não é? Isso cumpriu uma profecia. Ou seja,
agora vocês não precisam mais sacrificar aqueles cordeiros que apontavam para o futuro, porque o futuro se transforma agora no presente. Não é? As rochas foram fendidas. Isso quer dizer a natureza comovida. Não é? As pedras falaram. E a natureza se comoveu. Claro que agiu o poder de Deus nesse sentido, demonstrando pela natureza isto. Então o templo aqui na terra perdeu a função, a não ser um lugar de reunião com Deus, mas perdeu a função de intercessão, porque a intercessão agora seria lá no templo, no santuário celeste. Não é? Bom, os deboches, os soldados estavam debochando, Eli, lama sabachthani, e eles pensaram, está chamando por Eli, vamos ver se vem socorrer ele, vamos ver, desce da cruz, se tu és o Cristo, se tu faz milagres, tu ressuscitaste tantos, tu multiplicaste pães, tu deste alimento, tu expulsaste demônios, desce da cruz, tu pode fazer, então faça, deixa nós ver como é que tu faz isso, sai daí. E nada deles sair, né? Bom, a expectativa deles era a mesma expectativa dos seus discípulos. Eles todos queriam um homem que os libertasse do Império Romano. Um homem que demonstrasse o poder aqui. Né? Mas o homem esse veio para morrer por nós, não para descer da cruz. E toda a expectativa estava errada ali. Estavam todos errados ali, né? Então, quando o véu se rasgou, as rochas se fenderam, mortos foram expulsos dos túmulos. E esses mortos ressuscitaram, ao que consta, no terceiro dia, quando ele também ressuscitou. E muitos foram com ele para o céu. E 24 desses mortos são os 24 anciãos que estão sentados ali junto com ele, como relata em Apocalipse. Não é? Estão agora no santuário celestial. Aquilo que aconteceu na morte de Jesus Cristo e que aconteceu quando ele subiu ao céu é uma mini representação do que vai acontecer na segunda vinda, quando os túmulos jogarão seus corpos para fora, os ossos serão expulsos lá de dentro, o pó será expulso lá de dentro, o mar devolverá os seus mortos. Enfim, onde estiver algum santo morto, ele será devolvido e imediatamente estará vivo. E será encaminhado pelo seu anjo rumo em direção aos seus queridos, em direção a Jesus Cristo, que é o seu principal querido. Não é? Então, Cristo ressuscitado, eles não creram. Olha só. Quem dos discípulos esteve ali na sepultura, aguardando a ressurreição? Ninguém. A não ser os soldados, porque tinham obrigação de estar lá. Senão não teria nem soldado ali assistindo, para assistir. Ninguém creu. Nem sua mãe foi lá assistir a ressurreição de Cristo. Aliás, interpretando bem os fatos, se eles crescem, não teriam ido sepultá-lo ali, porque ali era o lugar definitivo. Não é? Ainda tiveram a ideia de voltar no terceiro dia pela manhã para embalsamá-lo e fazer o restante dos rituais para depositá-lo ali para ir degenerando. Não é? Mas ele tinha dito que ressuscitaria. Então, nesse caso, se o meu filho morresse, e se eu tivesse certeza que ele ia ressuscitar no terceiro dia, acham que ia levar ele para o cemitério? Acham que ia descartar? Não, deixaria em casa, na sala, em algum lugar, aguardando a ressurreição. É isso que faria. Todos fariam isso, menos eles que não criam naquilo que ele disse claramente diversas vezes e principalmente nos últimos dias e também nas suas últimas declarações. Ninguém dos seguidores foi lá ver a ressurreição. Perderam um espetáculo fantástico. Espero que eles, ou melhor, que nós tenhamos mais fé que eles tiveram, e que creiamos que ele ressuscitou e que volta. Não podemos brincar com isso. Então temos hoje a grande incumbência, ou a grande comissão de ir, ensinar e batizar, que quer dizer salvar. Né? Ir, e cada um deve ter, aqui anotei, cada um com o ministério pessoal próprio, que faz bem feito. O meu ministério, eu tenho 2, na verdade 3, pode ter mais de um. O ministério é esse, de comentário da lição. Tem milhares de pessoas que acessam
E tem o relato de pessoas que se converteram, ou que voltaram para a igreja, etc. Né? O segundo ministério é pregar. Agora retornamos a pregar sobre profecias. Nós estamos agora pregando especialmente sobre a Agenda 2030 e sobre o marxismo cultural e também sobre a ideologia de gênero. Não é? Bom, não é que tem que estar sabendo essas coisas, mas é importante saber que contexto nós estamos vivendo para nós defender nossos filhos, nossas crianças, a nós mesmos. E mais importante ainda, para nós agirmos com mais veemência, com mais dedicação naquilo que é o nosso ministério. E o terceiro ministério com a minha mulher, o ministério da oração. Temos uma lista de pessoas, em razão de que somos conhecidos em vários lugares do mundo, por causa desse primeiro ministério. As pessoas pedem e querem que a gente ore, e nós oramos, né? E temos resultados já alcançados. Não só nós oramos, pedimos para a igreja orar também, etc. Todas as noites, minha esposa e eu dobramos nossos joelhos neste ministério de oração, em favor das pessoas que fazem parte da nossa lista. Bom, após a ressurreição, Jesus recebeu a autoridade do Pai e quer compartilhar essa autoridade conosco. Isso aqui é uma questão importantíssima. Ele não dá a autoridade para nós, ele compartilha, né? Então existe aqui uma corresponsabilidade entre Jesus, que não perde a responsabilidade pela salvação das pessoas aqui na terra. Ele não transfere essa responsabilidade e não transfere a autoridade, ele delega a autoridade. Então ele continua tendo autoridade, e nós também temos, para ir, ensinar, evangelizar, não é? Quer dizer, batizar. Não é? As pessoas no batismo estão demonstrando, tá bom, eu aceitei. Isso elas demonstram no batismo. E assim, Jesus volta e está muito próximo de voltar. Que cada um de nós cumpra, por meio do seu ministério pessoal, esta atividade de ir, ensinar e batizar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Santíssimo Senhor Deus, te pedimos que nos abençoes na nossa missão que Jesus nos deu, porque muito próximo está a sua volta. Em nome desse Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Tchau.